Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, eu trago aqui neste vídeo. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, tem muita coisa pra falar, mas antes, somente vão deixando o like, vão tacando dando like, porque o like dá mó moral, ajuda demais no trampo diário aqui, por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com isso aí, fortalece demais a mídia alternativa, por isso que eu peço like. Então, antes de nós irmos pro vídeo, isso é muito rápido, vai deixando like, vai tacando dando like e bora pro vídeo, porque o São Paulo está contratando novo diretor de futebol. Nós estamos esperando grandes mudanças em relação a isso, o São Paulo precisa, né, de mudanças, precisa reagir mediante tudo de estranho, tudo de ruim que está acontecendo. Ó, galera, eu não lembro não, hein, não lembro, essa daqui é a pior fase da história do São Paulo. Não falo de exatamente agora, de 6 meses... Acho que esses últimos 2, 3 anos dessa gestão Casares, acho que depois do... O Aidar eu não considero, porque aquilo ali excedeu as barreiras do aceitável. Então esse cara, ele não dá nem pra colocar na balança de presidentes, né, esse Aidar. Isso foi uma coisa assim, que teve até investigação. Então não dá nem pra colocar não dá nem... Eu desconsidero isso aí. Depois do Leco, eu achei que não teria... Outro presidente tão ruim, pior, né? E esses últimos, não sei se são exatos 3, 4 anos de Casares e Belmonte, por mais que tenha ganho a Copa do Brasil, a gestão em si, ela é podre, né? Ela é uma coisa, assim, horrorosa. Eu não me lembro dessa fase no São Paulo e nós precisamos reagir, precisamos melhorar mediante tudo isso. O clube, ele faz algumas coisas, ele tem, né, muitas mudanças, muitos acontecimentos todos os dias e nós precisamos ver isso acontecer. Agora é oficial, São Paulo oficializa a proposta pelo Edmilson para ser um diretor de futebol, um responsável do futebol. São Paulo está se reapresentando, está voltando às atividades. Rafinha, Macis ali já estão olhando o treino junto com o Dorival. Então, já estão analisando o treino que o Dorival está dando pro time, pro elenco, para definir as novas diretrizes, e o que nos consta aí, aparentemente o que vai acontecer é que o Edmilson será o novo diretor de futebol do São Paulo. Eu não sou tão fã assim do Edmilson, acho que foi um baita de um zagueiro, eu sempre gostei dele muito de zagueiro no São Paulo. Teve logo quando ele começou um momento ruim, mas é engraçado, eu era bem jovem e eu já falava pro meu pai e meu irmão. Meu pai e meu irmão não gostavam do Edmilson e ele não era bom no começo. Depois ele virou um zagueiro premium, né? Eu falava, esse cara joga muito, o Edmilson joga muito. E ele veio a dar muito certo depois, tanto que ele foi pro Barcelona, né? Virou um zagueiro de seleção. E ele acabou arrebentando no São Paulo. Mas tem muitas outras ações e atitudes na carreira do Edmilson que faz com que eu não seja tão fã dele, né? Eu não sou tão fã do Edmilson, por mais identificação que ele tenha com o São Paulo. E pra mim o São Paulo não acerta tanto trazendo Edmilson. Pra mim o São Paulo poderia acertar muito mais na questão do Marcos Braz, de um Leonardo. Pra mim o São Paulo acertaria muito mais do que o Edmilson. O Edmilson tem um cargo lá na CBF, não quero nem saber o que ele faz lá, sinceramente. Ele tem um cargo na CBF, SCA Brasil... Ele tá metido com futebol, foi jogador, tá metido com futebol, mas pra mim o Edmilson não tem a carreira que se justifique a assumir um time da grandeza do São Paulo, pelo menos não ainda. É diferente do Marcos Braz e do Leonardo. Então pra mim o São Paulo contrata o Edmilson da mesma forma como vem contratando o técnico, da mesma maneira, aposta. Então, isso pra mim eu não gosto. O Rafinha pra mim não deveria estar, por mais que eu goste do Rafinha e tudo que ele fez, não deveria estar. Pra mim, o cara ele não pode, o primeiro cargo da vida dele em alguma coisa é assumir o São Paulo. O Rafinha, ele precisava ter passado antes... Quando ele parou de jogar, você vai estudar para ser técnico, ou você vai estudar para ser um gerente de futebol, um diretor de futebol. Então você precisa ter uma carreira muito vitoriosa para chegar a assumir o São Paulo. Não é, você decidiu que você vai mudar a sua carreira e só porque você é identificado com o clube e com a torcida, só porque você ama o clube, você vai vir para cá. E o profissionalismo? Cadê a análise do profissional? É por isso que o São Paulo tá um lixo desse jeito. Por conta desses caras aí que fazem isso, que contratam de forma errada. Então o Rafinha não se justifica e nem o Edmilson. A contratação do Edmilson, que muito provavelmente vai fechar, eu vou trazer aqui assim que acontecer, né?
a contratação do Edmilson se assemelha muito pra mim em um passado um pouquinho maior com a vinda do Diniz. O Diniz foi lá, foi bem no Audax, aí veio pro São Paulo como uma grande aposta. Nunca tinha ganho nada de expressão, veio pro São Paulo como uma aposta. O Crespo, na primeira passagem, era uma aposta boa. Defensa e Justiça, ele tava com uma carreira ali interessante. E era o Crespo, né? Veio como uma aposta. Rogério Ceni. Esse sempre foi muito... Esse é diferente. O Rogério é diferente porque ele é... Quando se trata do Rogério, toda análise é diferente, mas o Rogério também veio como uma aposta. Zubeldia. Qual que é? Lanús, né? LDU, sei lá. Uma aposta. Zubeldia também nunca teve um título de expressão pra vir pro São Paulo. Carpini. Foi bem no Água Santa, né? De São Bernardo aqui. Acho que foi Água Santa. Foi bem, fez uma campanha lindíssima, uma outra aposta, nunca tinha ganho nada de expressão, entre outros. Então percebe que o São Paulo, ele contrata apostas. Você fala assim, pô, legal, o cara tá interessante, dá pra ter uma conversa, uma discussão em volta disso. Não deixa de ser uma aposta igual o Edmilson. O que o Edmilson significa pro cenário, não vou nem falar mundial, mas pro cenário nacional de futebol? O que ele representa pro cenário atual, né, de futebol ou da carreira dele, para se justificar ser diretor de futebol do São Paulo? Nada. Ele não fez trabalho no Palmeiras, um excelente trabalho no Palmeiras, num Cruzeiro, num Flamengo, num Fluminense, no Corinthians, ele não fez absolutamente nada. Aquele Marcelo Paz que foi pro Corinthians, ele é mais justificado do que o Corinthians, que era do Fortaleza, e foi pro Corinthians, ele é mais justificado do que o Edmilson. Então o São Paulo tá contratando, né? Ainda não fechou, mas eu acredito que vai fechar, né? Está contratando o Edmilson, perdão, está contratando o Edmilson no mesmo, cometendo o mesmo... Vamos torcer pra dar certo, vamos torcer que eu esteja errado e que dê certo, mas o formato da contratação nos mesmos padrões, nos mesmos moldes de contratação de técnico que dá errado. Que são, assim, nomes até que interessantes, mas não deixam de ser apostas e aí efetivamente dão errado, né? É uma chance grande de dar errado porque o São Paulo é muito grande, é muito gigante. Você precisa trazer pessoas muito experientes, gabaritadas, profissionais muito fortes para assumir um time da grandeza do São Paulo. Eu tentaria o Leonardo. Leonardo tá sem clube. Paris Saint-Germain, Milan, esse sim é um gerentaço de futebol, um cara que teria uma ligação muito grande com qualquer nome da Europa. Claro que o São Paulo não conseguiria trazer os grandes nomes da Europa, mas assim, o Leonardo, ele é um nome muito forte e nem aqui no Brasil ele acabou sendo muito forte, mas a carreira toda dele é pautada pela Europa, pelo que ele fez na Europa. Então, poderia ter uma ponte gigantesca, né? Um caminho, um atalho gigantesco entre São Paulo e jogadores da Europa, porque o São Paulo, quando o Leonardo efetivamente ligasse para algum jogador, aí a conversa muda toda de figura. E nós sabemos que uma coisa que o Leonardo tem é um profissionalismo gigantesco, tem uma carreira vitoriosa em clubes europeus e tem identificação com o São Paulo. Então assim, claro que tem aquela conversa, o Leonardo não voltaria porque o São Paulo ele é uma bagunça, ele virou uma coisa ridícula, uma coisa fedorenta. Infelizmente tem isso, mas esses caras que estão no São Paulo hoje não deveriam estar preocupados em trazer um diretor assim, um cara realmente para mudar, um nome exemplar, que o trabalho pudesse dar errado, mas que a chance de dar errado seria menor. Por exemplo, você fala de Leonardo e Edmilson a 0 de jogo, sem ver o trabalho de ninguém. Porque o Leonardo poderia vir e dar muito errado. O Edmilson vindo pode dar muito certo. Ninguém sabe. Mas a 0 de jogo, sem ninguém ver nada, qual que é a chance? Quem tem mais chances de dar certo? O Leonardo ou o Edmilson? Eu acho que o Leonardo. Então, e o São Paulo nem tenta trazer um cara assim. Então sabe, é uma coisa assim, inacreditável o que acontece no São Paulo. Inacreditável. Não tô aqui, eu tô tentando ser o mais otimista possível. Acreditem, eu tô tentando ser o mais otimista possível em relação a tudo isso que acontece no São Paulo. Mas o nome do Edmilson não me agrada muito por tudo que tem aí e analisando friamente a carreira do Edmilson como um cara do futebol.
tá? Mas, vindo, que muito provavelmente virá, e eu vou falar aqui, vamos torcer. Eu contrataria o Marcos Braz. Além do Leonardo, eu traria o Marcos Braz. O Leonardo poderia ter questões de eu não piso aí, porque o Leonardo não precisa disso. Ele viria porque é o São Paulo. Ele não precisa disso. Ele não precisa se envolver com Casares, com Harry Macis, com Outen Aires. Ele não precisa se envolver com esse tipo de gente. Ele não precisa disso. Ele viria porque é o São Paulo. E eu concordo. Eu entendo que é uma questão, de uma certa forma, complicada, complexa, do Leonardo vir pro São Paulo com essa gestão. Ele realmente não precisa se envolver com esse tipo de gente. Mas... e o Braz? O Marcos Braz, ele é um cara, acho que mais fácil do que o Leonardo, porque o Marcos Braz está no mercado. Treinou o Flamengo... Estava no Flamengo, fez um trabalho exemplar no Flamengo, detonou no Remo. Organizou o Remo, né? E não vai voltar pro Flamengo. Não vai voltar no Flamengo. O Boto tá pra sair, é verdade. O Boto tá pra sair do Flamengo. Não, Tico, o Boto não tá. Tá, acompanho muito. O Boto tá pra ser demitido. Fizeram alguma coisa. Se o Flamengo não trouxer resultados espetaculares, acho que até outubro, no máximo novembro. Acho que até outubro o Boto já está demitido, já tá balançando lá. Só que o Braz não vai voltar. Eles vão contratar outro diretor de futebol. E pelo que eu tenho aqui, não é o Marcos Braz. O Marcos Braz tá se declarando amor ao Flamengo, tem uma questão porque a carreira dele foi pautada lá também, mas ele não vai voltar pro Flamengo, não vai voltar. E por que o São Paulo não tem o Marcos Braz? Se o Remo conseguiu levar, por que o São Paulo não consegue trazer? Consegue. E o Marcos Braz, ele é um cara que ele chama a responsabilidade, que ele resolve as coisas. Fora que tá muito ligado, ele está muito dentro do futebol brasileiro. Que é algo espetacular pra nós também, né? Ele que levou o Cebolinha pro Flamengo. O Marcos Braz vindo pro São Paulo é uma ligação pra trazer o Cebolinha. Ô, Cebolinha, tô aqui, pode vir. É uma ligação. São Paulo sempre teve interesse no Cebolinha. O Cebolinha já falou que vai sair do Flamengo, não tá jogando lá, nunca jogou, na verdade, no Flamengo. Não vai ficar, já falou publicamente que não irá continuar no Flamengo. É chegar e trazer o Cebolinha. Ou o Cebolinha não é um jogador interessante? Eu adoraria ver o Cebolinha no São Paulo. É bom, é legal. Não está em alta na carreira, mas o São Paulo não vai conseguir trazer o Luiz Henrique, que estava no Botafogo, que tá na seleção. O São Paulo não vai conseguir trazer jogador assim. Vai ter que ser jogador de menor expressão, como é o Cebolinha. Esse consegue trazer, que é ali do mesmo nível, né? Não sei, um pouquinho melhor, pior, sei lá, do que o Arthur. São jogadores desse nível. Cebolinha é o nome para vir pro São Paulo. Com o Marcos Braz, você, da noite pro dia, você viabiliza esse tipo de coisa. Não só com o Cebolinha, mas com jogadores de outras posições. São Paulo precisa contratar muito. São Paulo precisa passar ainda por uma grande reformulação. Trouxe o Vitor Sá, tá pra trazer zagueiro, volante, parari, parará, a janela tá, né? São Paulo tá ativo, né? Tá se movimentando na janela, mas precisa de alguém competente pra trazer. Ainda bem que demitiu aquele inútil daquele Rui Costa, aquele incompetente do Rui Costa. E aí, trazer o Marcos Braz pra mim elevaria muito a régua, porque o Rui Costa é tão louco, né? O que acontece no São Paulo, porque esse cara, ele não tava ali como um executivo de futebol. A ideia, quando o Rui Costa chegou, era um cara de contratação. Ele acabou sendo o principal nome de futebol do São Paulo, eu sei lá como. Pelo que a gente tava vendo aí nos últimos meses aí, ele tava assim, mandando, a impressão que dava, né, pra nós aqui pelo menos, é que ele tava mandando completamente no futebol do São Paulo. Que é isso? Que é isso? Um cara que era pra cuidar de contratações, de lobby de mercado. Era pra ele fazer lobby, mas com jogadores, com empresários e facilitar vindas pro São Paulo. O cara parecia que tava dando as cartas no treino. Que conversa é essa? Parecia que ele era o responsável pra responder sobre o time inteiro e sobre o técnico. Ficou estranho, né? Ficou estranho. Então, assim, para esse tipo de cargo, para esse tipo de envolvimento e responsabilidade, acho que eu não preciso nem comparar o Marcos Braz com o Rui Costa, né? Porque o Rui Costa, além de tudo, para mim, ele foi um dos executivos, diretores, sei lá o que ele era, mais nocivos da história do clube. Um cara que fez uma gestão, assim, financeira completamente perigosa, né? Completamente tenebrosa. E vinha com um discurso inflamado de que não, tava fazendo coisa boa, que ele estava adorando o que ele tava fazendo. Então, assim, uma coisa simplesmente horrorosa.
Enfim, ainda bem que esse incompetente foi mandado embora. Já era pra ter sido mandado embora muito antes. Eu tô muito feliz com isso. Quem tá pra chegar aí é o Edmilson, mas eu iria pra nomes diferentes. Por exemplo, o Leonardo ou até mesmo o Marcos Braz. Pra mim seriam nomes mais aptos, melhores, seriam nomes mais interessantes com o que nós estamos vendo acontecer aí, com as movimentações de mercado e com o que a gente conhece da carreira desses caras. E galera, para nós finalizarmos aqui o vídeo, Arboleda se reapresentou no CT. Tô trazendo isso aqui sempre pra vocês. Grandes chances do Arboleda voltar a jogar pelo São Paulo. Agora parece que ele vai passar só pela avaliação técnica. Já está quase que 100% reintegrado no time. E se ele vai passar por uma avaliação técnica, então muito provavelmente o Arboleda estará dentro do São Paulo. Voltará a jogar, a atuar pelo São Paulo. Coisa que eu achava que nunca mais ia acontecer. Se ele vai passar pela avaliação técnica, o Dorival conhece o Arboleda. O Dorival, pelo que nós percebemos, está conversando internamente para ter o Arboleda. O Dorival, na qualidade de técnico, ele quer o jogador. Ele é um cara muito bom para os clubes que ele trabalha, que ele assume o trabalho, em relação a não cobrar tantos reforços. Ele é o oposto do Sampaoli. O Sampaoli chega e fala: preciso de 9, 11 jogadores no mínimo para eu começar a treinar. Me traga 9 ou 11 jogadores. O Sampaoli não é assim? O Dorival, ele é o oposto. Ele pega clubes emergentes aqui do futebol brasileiro, clubes grandes, e ele faz bons trabalhos. Ele traz resultados imediatos com o que ele tem na mão. O que ele pede é: não me tira ninguém. Não deixa eu perder ninguém. Não precisa trazer grandes nomes, traz jogadores, traz... Todo técnico gosta de reforço. Ele fala: traz reforço, traz jogadores, mas o que eu peço, não vende ninguém. Espera pra vender, deixa eu cuidar disso aqui. Vocês vão me dar essas bosta aqui, vocês vão me dar esse lixo de time? Beleza, só que então não faça eu perder ninguém. Eu vou fazer o trabalho aqui em cima disso. Dorival, ele faz isso, é uma característica do Dorival. E ele já conhece o Arboleda. São Paulo tá precisando de zagueiro, ele está precisando de zagueiro. Ele sabe que se chegar e perde o próximo jogo por conta de falha de zaga, quem vai responder a ele na coletiva, quem vai pagar ele ali, quem vai pagar o pato é ele, quem vai ser xingado, vaiado, vai ser ele e o time dele. Então o Dorival, ele sabe de tudo isso, ele sabe como a banda toca. E aí o Dorival já conhece o Arboleda, ele conhece o Arboleda gosta dele, o Arboleda quer voltar a jogar, mesmo depois de tudo que fez, que é um escárnio de uma certa forma. E pelo que eu tô vendo, o Arboleda vai voltar a jogar. Acho que Jesus já tá carta marcada. Porque a informação, a notícia que chega é que ele vai passar por uma avaliação técnica. Quem que é o técnico? É o Dorival. Vai passar por uma avaliação técnica de um cara que ele já conhece, que ele já trabalhou, de um cara que ele gosta e que o técnico já gosta dele, que é o Dorival Júnior. Foi campeão em 2023 da Copa do Brasil. Então se já chegou nesse ponto dele ser reintegrado, dele voltar pro CT e vai passar pela avaliação do Dorival, que ele já conhece, que a gente já sabe todo o envolvimento, todo o relacionamento, tudo indica que o Arboleda voltará a jogar pelo São Paulo. Mas hoje vai ser diferente. Eu já dei minha opinião sobre isso. Eu acho uma situação delicada, mas eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, porque é realmente um assunto muito polêmico. E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Vão deixando nos comentários aí. O vídeo hoje foi esse, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. É isso aí. Valeu e até a próxima.